Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Esse trabalho será conduzido pela nossa querida amiga Carla. Tia Mita ainda não pôde estar presente e, com certeza, a assistência dos nossos amigos espirituais. Então, já aproveitamos para levar o nosso pensamento a Jesus, o nosso amor amado. Te agradecemos, divino amigo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos em Teu nome para estudarmos Revista Espírita. Que a Tua bênção, amado, que o Teu amparo, que a Tua assistência e a inspiração de que tanto necessitamos, Senhor, a proteção de que tanto necessitamos, que o Senhor possa nos envolver para que possamos, Senhor, realizar um trabalho em Teu nome. Graças te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Estamos no mês de julho de 1860, no artigo chamado Frenologia e Fisiognomonia. A primeira observação é sobre esse tema, que é um tema da época de Kardec, de 1860, onde essas ideias eram o auge e faziam todo sentido. Hoje a gente já foi mais para frente, já sabe como o cérebro funciona, a divisão do cérebro, a localização de várias coisas que antes não se sabia. Mas tudo começa de pequenininho, numa sementezinha. Então a gente vai ver que, apesar dos erros, era um passo em direção ao que temos hoje, né? A frenologia hoje é considerada uma pseudociência que alega que a forma e protuberâncias do crânio são indicativas das faculdades e aptidões mentais de uma pessoa. Ela baseia-se no conceito de que o cérebro é o órgão da mente e se encontra dividido em regiões com funções específicas, denominadas módulos. Embora estes conceitos se baseiem em fatos reais, a frenologia extrapola a conclusão para além das evidências empíricas, ou seja, das experiências, de uma forma que diverge da ciência. A frenologia foi criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall, que a gente já viu também em outras obras, mas vamos já falar dele, tendo exercido alguma influência na psiquiatria e psicologia do século XIX, que é o século de Kardec, sobretudo entre 1810 e 1840. O rigor metodológico era questionável até para os padrões da época, sendo já considerada pseudociência por diversos autores do século XIX. Atualmente é considerada uma pseudociência. No entanto, a noção de Gall de que o caráter, raciocínio e emoções se situam em partes específicas do cérebro é considerado um passo importante na história da neuropsicologia. Então a gente vê que tem os equívocos, mas deu-se um passo para saber que o cérebro é todo mapeado, né? Então vamos continuar aqui no texto. A frenologia é ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. O Dr. Gall, Franz Joseph Gall, nasceu em 1758 e desencarnou em 1828, estudou medicina em Viena e se tornou um renomado neuroanatomista e fisiologista. Ele foi o pioneiro no estudo da localização das funções mentais no cérebro.
O Dr. Gall, fundador dessa ciência, pensava que desde que o cérebro é o ponto para onde são conduzidas todas as sensações e de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais, cada uma das faculdades primitivas deveria ter ali o seu órgão especial. Ou seja, para o Gall, tudo convergia para o cérebro. Só que eu acho que os equívocos dele, assim, as faculdades intelectuais e morais. Então, não tem essa faculdade moral no cérebro. Isso a gente desenvolve com outras... no espírito. No espírito, né? Então, assim, ele está só na matéria. Da epífise fica no cérebro. Mas ele ainda não tinha esse conhecimento, né, da epífise. Assim... E ainda assim, né, Tarcísio? Porque a epífise, ela é material. É como se... Mas quem comanda tudo... É o espírito. Ela, vamos dizer, ela é um maestro, né, no corpo. Mas quem coordena esse maestro, quem é um dono desse maestro... É o espírito. Assim, seu sistema consiste na localização das faculdades. Sendo o desenvolvimento de cada parte cerebral determinado pelo desenvolvimento da calota óssea, produzindo protuberâncias, conclui ele que do exame dessas protuberâncias poder-se-ia deduzir a predominância de tal ou qual faculdade, e daí o caráter ou aptidões do indivíduo. Porque, como a gente viu lá, ele dizia que a forma do crânio é que determinava isso. Então, aqui era, vamos dizer, na frente era inteligência, aqui era, conforme ele dividia, né, o que fosse aqui. Então, se o crânio da pessoa fosse mais protuberante para frente, ela era uma pessoa inteligente. Se fosse para trás, ela não era tão inteligente. Então, ele achava isso, né, a formação do crânio ia dizer isso da pessoa. Muito tempo da história que o crânio do preto é diferente do branco. E aí, daí se inferia essas coisas aqui de aptidão e caráter. E a gente sabe que caráter não tem nada a ver com a parte do cérebro. Daí também o nome de cranioscopia, dado a essa ciência, com a diferença de que a frenologia tem por objeto tudo o que diz respeito às atribuições do cérebro, enquanto a cranioscopia se limita às ilações, conclusões tiradas da inspeção do crânio. Numa palavra, Gall fez a respeito do crânio e do cérebro o que fez Lavater para os traços fisionômicos. John Gaspar Lavater nasceu em Zurique em 15 de novembro de 1741 e desencarnou em Zurique também em 2 de janeiro de 1801. Pastor, filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta do magnetismo animal na Suíça. É considerado o fundador da fisiognomonia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Não vou comentar sobre a fisiognomonia agora, porque ele vai falar mais lá na frente, aí a gente entra mais na fisiognomonia. Não há por que discutir aqui o mérito dessa ciência, nem examinar se é verdadeira ou exagerada em todas as suas consequências. Mas ela foi alternadamente defendida e criticada por homens de alto valor científico. Se certos detalhes são ainda hipotéticos, nem por isso deixa de repousar sobre um princípio incontestável, o das funções gerais do cérebro, e sobre as relações existentes entre o desenvolvimento ou a atrofia desse órgão e as manifestações intelectuais. O nosso objetivo é o estudo das suas consequências psicológicas. Então, Kardec não vai entrar nas discussões acadêmicas sobre a frenologia. Ele vai somente para essa parte das consequências psicológicas. Das relações existentes entre o desenvolvimento do cérebro e a manifestação de certas faculdades,
alguns sábios concluíram que os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades. Que aí a gente já vê, né? A gente viu na pineal que a fonte não é o próprio cérebro, né? É o espírito. Então aqui ele já está fazendo o viés do artigo dele. Os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades. Foi o que se concluiu, né? Doutrina que não é outra senão a do materialismo. Então, se o meu cérebro é bem dotado, eu sou uma pessoa inteligente, mas isso vai acabar porque esse cérebro vai se acabar e não tem mais nada depois disso. Não é outra senão a do materialismo, porquanto tende à negação do princípio inteligente estranho à matéria, ou seja, princípio inteligente, o espírito que não morre com a matéria. Consequentemente, faz do homem uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos, já que sempre poderia atribuir os seus erros à sua organização, à sua organização mental, física, não é isso que ele quer dizer. E seria injustiça puni-lo por faltas que não teriam dependido dele cometer. Então, se a pessoa é má, é bandida, é por causa da formação do meu cérebro, eu não posso fazer nada. Eu sou inocente, meu cérebro é que é meio tortinho pro lado. Ficamos abalados pelas consequências de semelhante teoria e com razão, diz Kardec. Devia-se, por isso, proscrever a frenologia? Banir, eliminar a frenologia? Não, mas examinar o que ela poderia ver de verdadeiro ou de falso na maneira de encarar os fatos. Ora, esse exame prova que as atribuições do cérebro em geral e mesmo a localização das faculdades podem conciliar-se perfeitamente com o espiritualismo mais severo, que nisso encontraria a explicação de certos fatos. Como eu falei antes, né? Não é nada para se jogar tudo no lixo. Então, assim, não se joga o bebê com a água do banho, né? Então, tem coisa de se aproveitar sobre a parte de estudo do neurológico, das localizações no cérebro, das especificidades do cérebro. Mas da parte moral, aí ele já não... Admitamos por um instante, a título de hipótese, a existência de um órgão especial para o instinto musical. Tocar violino. Da Conceição veio totalmente deformado, por exemplo. Não tem culpa de... Suponhamos, além disso, como nos ensina a doutrina espírita, que um espírito, cuja existência é muito anterior ao seu corpo, reencarne com a faculdade musical muito desenvolvida. Esta se exercerá naturalmente sobre o órgão correspondente e estimulará o seu desenvolvimento, como o exercício de um membro aumenta o volume dos músculos. Então, a pessoa nasce com uma aptidão, tem no cérebro uma aptidão, ele vai desenvolver com um exercício, com uma prática bem menor do que quem não teve uma outra vida, né? Isso que ele está falando, uma outra vida que tocava excelentemente. Mas precisa ter um treino, um estímulo para se desenvolver. Está lá latente, mas precisa desenvolver. Como na infância, o sistema ósseo oferece pouca resistência. O crânio sofre a influência do movimento expansivo da massa cerebral. Desse modo, o desenvolvimento do crânio é produzido pelo desenvolvimento do cérebro, assim como o desenvolvimento do cérebro o é pelo da faculdade. A faculdade é a causa primeira. O estado do cérebro é um efeito consecutivo. Sem a faculdade, o órgão não existiria ou seria apenas rudimentar. Encarada sob esse ponto de vista, a frenologia, como se vê, nada tem de contrário à moral, porquanto deixa ao homem toda a sua responsabilidade, cabendo-nos acrescentar que esta teoria é ao mesmo tempo conforme a lógica e a observação dos fatos. Então, se a pessoa tem uma habilidade, né, na parte que ele está falando, um espírito que já tocava piano, e ele vem com essa habilidade, ele pode desenvolver essa habilidade, que está lá no cérebro dele, e isso não vai ter nada a ver com a forma do cérebro ou não.
mas que pode estar latente lá quanto a isso. E aí, nesse ponto, a frenologia não é de se jogar fora totalmente. Objetam com os casos bem conhecidos, ou seja, alegam em sentido contrário com os casos bem conhecidos, nos quais a influência do organismo sobre a manifestação das faculdades é incontestável, como os da loucura e da idiotia, mas é fácil resolver a questão. Então, tem aqueles casos de idiotia que a pessoa está lá, poderia ter uma aptidão, como a gente viu também aqui na revista, da evocação de um idiota encarnado ainda, e ele fala que ele tem condições, mas ele não pode se manifestar. Ele entende o que se passa, mas do corpo é como se fosse um prisioneiro, não pode se manifestar. Então, nesses casos, é incontestável que o organismo tem uma influência. Vêm-se todos os dias homens muito inteligentes tornarem-se loucos. O que prova isto? Um homem muito forte pode quebrar a perna e não poderá mais andar. Ora, a vontade de andar não está na perna, mas no cérebro. Esta vontade só é paralisada pela impossibilidade de mover a perna. No louco, o órgão que servia às manifestações do pensamento, estando avariado por uma causa física qualquer, o pensamento já não pode manifestar-se de maneira regular. Erra a torto e à direita, fazendo o que chamamos de extravagâncias. Então, nesse caso, o organismo é mais forte, então ele vai exercer uma influência nas aptidões do espírito. Mas aqui a gente já sabe, ou é uma prova, é uma expiação, e o espírito tem que passar nessa condição aí. É porque o espírito é inteligente, né? Ele tem a sua capacidade, mas ele não tem um órgão capacitado para exteriorizar. É igual você ser um excelente tocador, um músico, mas você não tem um instrumento capacitado. Então você pode até tocar, mas com muita limitação, porque você não tem um bom instrumento. Então o organismo físico, ele exterioriza o pensamento do espírito. Então, se não tiver com o organismo saudável, não tem como exteriorizar. Então, quando você vê um autismo, que hoje a gente tem um número muito grande de crianças autistas, crianças com a própria microcefalia, que também nós tivemos um alto número, crianças com síndrome de Down, que se tornam adultos nessa condição. Não é o espírito que é autista, não é o espírito que tem síndrome de Down, não é o espírito que tem a microcefalia, né? É uma condição do corpo, mas obviamente que o espírito adoeceu esse corpo, né? É um processo expiatório, tá bom? Ah, tia, mas o processo de microcefalia não foi resultado de uma... Era chikungunya, né? É isso mesmo. Tinha uma doença que estava dando e a chikungunya, né? Que estava causando a microcefalia, né? Isso sempre tem um propósito, sempre tem uma causa. Então é isso que a gente tem que entender. Então o espírito quando sai desse corpo, ele está em regime de prisão, como o Carlinhos acabou de falar, ele está em regime de prisão. Deixando o corpo físico, volta o seu pensamento. Mas tia, então por que essa situação? Se o espírito não tem consciência, quem te disse que não tem consciência? Ele não pode só exteriorizar. O espírito que vive a experiência da idiotia, vamos dizer assim, ele não consegue se comunicar. E você olha para ele, parece que ele não está entendendo nada. Ele entende tudo. E é aí que está a sua aprovação. É aí que está a sua expiação. Entendeu? É aí que está a lição que vai ficar. Porque você olha para uma criança dessa e diz, poxa, ela não está entendendo nada. Não te engana com a aparência. Ele não exterioriza, mas o espírito está lá e consegue entender tudo. Se é amado, se é tratado bem, se é tratado mal, as palavras, tudo isso.
Porque aquela agressividade, tu diz a agressividade da doença, é a agressividade da doença, mas essa doença não é do corpo, porque você vê, tem vários níveis de autismo, e tem autista que é violento, tem outros não. Por que uns são violentos e outros não? Característica do espírito. A característica do espírito. E normalmente quando eu venho limitado em um talento, é porque eu abusei desse talento. Então, se eu venho limitado em não pensar, eu usei o pensamento para fazer um estrago muito grande na vida de muita gente. Aí eu venho sem esse talento. Certo, Carlinhos? Certo. E aí, para corroborar tudo isso que a tia está falando, ele falou, então, mas nem por isso deixa de existir em sua integridade o quê? O ser, a vontade de andar, a perna, o espírito que está no corpo de um idiota, ele está lá íntegro, o espírito dele, né? Tanto, e a prova disso está em que se o órgão for restabelecido, volta ao pensamento original com o movimento da perna que é curada. Aqui Kardec deu o exemplo da perna, né? Quebrou a perna, mas tem vontade de andar. Mas ele não pode andar porque a perna está quebrada. A hora que a perna se corrigir, ele vai voltar a andar. E no caso do idiota, se der um novo corpo para ele, logo o pensamento dele vai conseguir se manifestar claramente. Assim, o pensamento não está no cérebro, como não se encontra na calota craniana. Pensamento é atributo do espírito, né? O cérebro é um instrumento do pensamento, como o olho é um instrumento da visão. E o crânio é a superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento. Se o instrumento for deteriorado, não ocorrerá a manifestação exatamente como não se pode mais ver ao se perder um olho. Exatamente. Entretanto, por vezes acontece que a suspensão da livre manifestação do pensamento não se deve a uma causa acidental como na loucura. A constituição primitiva dos órgãos pode oferecer ao espírito, desde o nascimento, um obstáculo do qual a sua atividade não pode triunfar. É o que acontece quando os órgãos são atrofiados ou apresentam uma resistência insuperável. Tal é o caso da idiotia. O espírito está como que aprisionado e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que um prisioneiro está atrás das grades. O estudo das manifestações do espírito de pessoas vivas, pela evocação, lança uma grande luz sobre os fenômenos psicológicos. Então a gente já tem falado aqui, né? Tem a revista de junho de 1860, que é a revista, vamos dizer assim, do mês anterior, que ele faz a evocação do espírito do idiota, que se manifesta claramente, que sabe o que acontece, que ele abusou. Então, vá lá no canal que já está gravado. Eu me recordo, Carlinha, há muitos e muitos anos atrás, num trabalho mediúnico, de uma criança, um espírito, na verdade, ele ainda estava na condição, o corpo físico ainda estava infantil, e ele contava detalhadamente aonde ele estava, a situação que ele estava. A mãe não tinha condições, ele não andava, então ele ficava numa caixa de madeira. A mãe forrava aquela caixa ali para ele ficar, colocava ele no quintal, porque era muito quente, ficava embaixo de uma árvore. Olha só que situação, né? Ele contatava tudo detalhadamente, não sabia dizer o endereço, a gente já queria o endereço para ir lá, né? Mas ele não sabia dizer isso ele não sabia dizer. Mas aí ele falava que ele queria tanto poder fazer ir na taberna, ele dizia que ele queria ir na taberna, porque a mãe pedia para os outros iam reclamando, e ele queria tanto poder ir na taberna, fazer as compras, e ele não sofria maus tratos não, mas ele contava tudo que se passava em família. Então a gente percebe, quem olhava para ele via apenas uma criança dementada, né? Uma criança ali sem movimentos, mas o espírito está ali, está registrando tudo. Por isso que a gente fala que está em regime de prisão. Você está numa gaiola, olhando tudo. Aí você tadinho, alto lá, gente. Respeite Deus. Respeite Deus. Então, não existe um mal que a gente faça nesse planeta que a gente não tenha que
corrigir. Então, Deus não constrói ninguém assim. Não é uma decisão, não é um desejo de Deus que um filho nasça assim, em regime de prisão. Um pai jamais quer um filho em regime de prisão. Então isso é uma característica do planeta Terra, porque é um planeta de provas e expiações, onde tem um maior número de espíritos rebeldes. Pronto. E se a gente faz mal uns aos outros, a gente tem as nossas consequências. E a gente que forma esse corpo, né? A gente que forma esse corpo. Então, às vezes, a gente vê pessoas tendo atitudes horríveis. Aí você fica chateado. Hoje eu já me lamento, eu lamento. Porque eu sei que todo mal que você venha fazer, você vai ter que sofrer as consequências. Até eu lamento, eu digo, meu Deus, se essa pessoa soubesse o mal que ela está fazendo para ela mesma, ela não teria essa atitude. E a vida manda o troco. Pagarás até o último centavo. Até o último centavo. A vida manda o troco. Não existe isso. Nem menor e nem maior. Fez o mal, tem troco. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Continua Kardec. Isolando o espírito da matéria, prova-se pelos fatos que os órgãos não são a causa das faculdades, mas simples instrumentos, com o auxílio dos quais as faculdades se manifestam com maior ou menor liberdade ou precisão, que muitas vezes funcionam como abafadores que amortecem as manifestações, o que explica a maior liberdade do espírito uma vez despreendido da matéria. Então, o espírito está num corpo, mas quando ele sai, ele se sente bem mais livre, porque o corpo é que dá as limitações desse espírito. No conceito materialista, o que é um idiota? Nada, é apenas um ser humano. Conforme a doutrina espírita, é um ser dotado de razão como todo mundo, mas enfermo de nascença pelo cérebro, como outros o são pelos membros. Ao reabilitá-lo, não será tal doutrina mais moral, mais humana, que a que dele faz um ser desprezível? Não é mais consolador para um pai que tem a infelicidade de ter um tal filho pensar que esse envoltório imperfeito encerra uma alma que pensa? Então, é por isso que o Kardec ele fala que não vamos entrar na discussão do que é a frenologia ou do que ela deixa de ser. Vamos ver o aspecto psicológico disso. Então, pelo menos no aspecto psicológico, é outro olhar sobre qualquer ser humano, esteja ele na condição material que estiver. E ele diz, poxa, isso não é um consolo para um pai? Desde já. Você... mas meu filho é um idiota. Não, calma. Ele só não consegue exteriorizar, mas ele sabe tudo, ele percebe tudo. É um ser pensante que está aí dentro. Poxa, aí você olhar para... Não adianta você falar, se você der carinho ele não entende, se você abraçar ele não entende. Ele não sabe nada. Poxa, qual será o maior consolo para os pais? É saber que esse filho entende ou que esse filho não entende nada, que ele está cuidando ali de uma massa apenas, de uma matéria. Tá vendo por que a doutrina é o consolador prometido? E quando você dá um novo olhar para essas pessoas, você também se modifica. Porque você vai tratar diferente, sabendo que tem um ser que pensa, que está precisando. Então, é um outro olhar também, o próprio pai, né? No livro... Qualquer um de nós, na verdade. No livro Memória de um Suicida, me lembra aí, Augusto, que faz tempo, né? Mas tem um caso interessante. Era um casal que durante o sono foram levados para o mundo espiritual e tinha uma mulher também. Eles iam receber uma proposta. A proposta era aceitar um ex-suicida, ou seja, em condições físicas deploráveis, tá? Era um processo expiatório e eles precisavam de paz para acolhê-los aqui na Terra. E aí o primeiro casal disse que não, porque eles eram muito jovens
E imagina ter... Era o primeiro filho, e ter um filho doente mental, com deficiência, ia ser muito difícil. E a outra moça, que também foi chamada, ela disse que ela não ia demais, seria demais, além de ser mãe solteira e ainda ter que ficar com uma criança doente, né? Era. Aí, primeiro foi pelo amor, como a gente diz, né? Ah, não, então, venham cá. Entram aqui nessa sala, deixa eu lembrar para vocês os débitos de vocês. E esses débitos dessas 3 pessoas não era com os reencarnantes, era com a humanidade terrena. Com a humanidade terrena. E aí, quando eles levaram os 3 para essa sala, que foi passado lá o filme das suas encarnações anteriores, diz o Camilo que só ouvia os gritos de desespero lá fora. Então, foi o que eles disseram: se vocês aceitarem esses espíritos na condição de filhos, vocês estarão evoluindo e estarão se reabilitando do mal que vocês fizeram à sociedade terrena. É uma oportunidade de cobrir a dor pelo amor. Então, quando eles saíram da sala, eles saíram certo e convicto de que queriam ser os pais dessas crianças, né? Não me dá os termos, me dê logo tudinho, me manda logo os 3 de uma só vez, né? Não tô brincando. Mas eles aceitaram, mas perante realmente essa... mostrando... Pequeno flashback do passado. A esquizofrenia pode ser considerada assim como essa doença mental, pode ser enquadrada nesse caso de resgate, de compensação. Não... Eu sei que pode ser para a própria pessoa, para o próprio esquizofrênico, mas também está relacionada à família. Está relacionada à família. É um processo coletivo, porque o esquizofrênico, por exemplo, eu conheço um caso que ele surtou aos 16 anos de idade, hoje tem quase 50, a mãe lá com seus 70 e poucos anos e ainda tendo que cuidar, e ele é bem agressivo, né? E é muito difícil a esquizofrenia dele, então é um processo realmente expiatório. Ele costuma dizer muito assim: os meus algozes, sabe? É assim, impressionante. Dá um pouco assim, as pessoas que não têm um pouquinho de segurança têm medo realmente de ir até ele. Então a gente percebe que é um processo expiatório para ele e é um processo também expiatório para o grupo familiar, ou esse processo aí de reabilitação. É porque o esquizofrênico, ele também está em regime de prisão, Cecília. Ele está em regime de prisão, ele sabe a situação. Isso dependendo do nível, porque também a esquizofrenia tem níveis. Entendeu? Tem níveis, porque às vezes há processo de esquizofrenia que ele vive aquela situação constante, ele repete uma situação do passado. Por exemplo, às vezes são espíritos que estiveram envolvidos com a guerra ou com a Inquisição, e aí eles conseguem ver aquela situação todo o tempo, eles ficam, vão me matar, vamos lá vem os soldados. Porque ele está revivendo, ele está preso nessa condição. Para onde ele olha, ele vê soldados, ele vê tiro, vão me matar. Então, tem níveis de diferença. Oi? É um processo também de evolução, esse entendimento, né? Que era porque era torturoso, era uma prisão, né? É difícil, né, Cecília? Até porque uma coisa é você cuidar de uma criança, outra coisa é você cuidar de um adulto esquizofrênico. Não é fácil. Eu digo do Chico, a maioria dos esquizofrênicos é aquele que matou e criou. Normalmente aquele que matou foi o homicida e logo depois um suicida, né? Fala, minha filha. Nice. Olha, tudo na vida da gente tem uma palavra chamada intenção, né? O que vai nesse mundo íntimo? Então, às vezes, vamos dizer que você, na condição de um ser humano, ela está perguntando aqui, quais são aquelas pessoas que adotam uma criança com deficiência físico-mental? Então, às vezes, o que acontece? Eu tenho uma vontade, eu tenho uma necessidade muito grande
de buscar uma criança com deficiência para eu adotar. Então, se eu sinto essa necessidade muito grande, isso aí é compromissos. Entendeu? É algo íntimo. A outra coisa não, é só um ato de amor. Mas essa criança está assim, não me dá aqui. Então, aí para pensar, em que nível a humanidade terrena está? Essa do amor é raríssima. É notícia mundial. Quase sempre essa necessidade de... Aí é um compromisso assumido. Uma culpa, talvez, entendeu? Entende? Mas é necessário. Por isso que diz, a lei de Deus está gravada na consciência. E quando a gente olha esses processos, é a mente que adoeceu. E aí lembra o nosso querido Emmanuel, que a mente, ela é espelho da vida em toda parte. Tá? A gente adoece a nossa mente, Cecília. Às vezes, estamos nos estendendo um pouquinho, mas só para a gente concluir aqui, que a Carlinha vai fechar. Às vezes você começa com mania de limpeza, você começa com uma mania de perseguição, tu acha que todo mundo é interessado por ti, é interessado pelo teu dinheiro. Porque às vezes você começa a ter dinheiro, você guarda, aí você começa a dizer, olha, fulano vai querer me roubar daqui a pouco. Aí começa a esconder. Não, daqui a pouco vão querer me matar por causa desse dinheiro. E a pessoa vai entrando num processo que ela vai adoecendo a mente dela. Hoje nós temos um tipo de doença que é a busca da perfeição física. A pessoa fica neurótica com a balança, neurótica com a roupa, ela faz 1000 cirurgias. E isso já é um processo de adoecimento da mente. Vai adoecendo. As pessoas que têm mania de perfeição, que quer fazer sempre o melhor. Né? Então, tudo que denota desequilíbrio, excesso, isso mostra que eu estou adoecendo a minha mente, entendeu? Quando eu pego o meu pensamento só para articular, para manipular mentes, sempre com o intuito de ter dinheiro, de ter poder, de ter... Esse processo de acumular, a própria avareza, já é uma mente adoecida. Entende, gente? Então, a gente vai adoecendo. Quando a gente pega o Nero, era um homem normal? Não era. Abusou de tudo. Abusou de tudo. Quando você pega um Pilatos, era um homem normal? Não era. O próprio Herodes de Antipas e o Herodes o Grande, não era. Por isso que a gente diz que um alto índice de administradores adoece a mente. Por quê? Porque eles querem ver o poder. Ele perde a noção. E acaba adoecendo. Vai se tornar um esquizofrênico. Quando cria amor pelo dinheiro. Quando cria amor, sim, porque aí se escraviza. Para poder ter, exatamente. Continua Kardec, só para finalizar o tema da frenologia. Aos que, sem serem materialistas, não admitem a pluralidade das existências, perguntaremos: o que é a alma do idiota? Se a alma é formada ao mesmo tempo com o corpo, por que criaria Deus seres assim desgraçados? Qual será o seu futuro? Admitir, ao contrário, uma sucessão de existências e tudo se explica conforme a justiça. A idiotia pode ser uma punição ou uma prova, e em todo caso, não passa de um incidente na vida do espírito. Isto não é maior, mais digno da justiça de Deus do que supor que o Pai tenha criado um ser fracassado para sempre. É um período, né? Uma encarnação, né, Carla? E a gente tem casos de pessoa que não se conforma, né? Pra que isso? Que isso? Então, assim, não tem o menor entendimento. Não tem. E fica difícil de encarar isso sem as reencarnações mesmo. Uma das características do espírito rebelde é não assumir as responsabilidades de suas atitudes. Então tá sempre transferindo. Quem é que tem a costa larga pra gente transferir tudo? Deus. Deus.
Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? A gente deveria começar a perguntar assim: o que levou esse espírito a estar passando por essa situação tão dolorosa? E quando nós estivermos passando, o que eu fiz para eu estar passando situação tão dolorosa? Porque fui eu, a responsabilidade é minha. Então, o grau de maturidade, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a trazer a responsabilidade pra gente. O que eu fiz? Como é que eu posso resolver isso? Aonde eu errei? A imaturidade, ela está sempre transferindo. Não, eu fiz isso porque você me fez isso. Não, porque você não traz o processo de autoavaliação para que haja, assim, um autoaprimoramento, na verdade. E assim finalizamos nosso estudo de hoje sobre frenologia. Para você que perdeu, vai estar gravado no nosso canal. Muito importante, isso abre muito a nossa mente, nosso entendimento. Na semana que vem, vamos começar a fisiognomonia. E agradecemos mais uma vez a Jesus pela oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado. E aos amigos espirituais que nos intuem e nos orientam. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.